No início do ano, Deus falou que nos entregaria chaves. Deus vai colocar a chave na tua vida e é tão louco a certeza que eu tenho que Deus de fato vai fazer isso, que agora na hora da oração é como se eu ouvisse barulho de chaves que estão chegando em nome de Jesus e eu tô aqui para agarrar na minha vida. Mas foi no mês dos céus abertos que conseguimos enxergar o cuidado de Deus para com as vidas. Nós queremos ir para o bairro, onde as pessoas não conseguem ir lá para o instituto no centro, nós vamos estar no bairro. Então, esteja orando que a gente consiga um lugar bem lindo para que a gente possa abrir a segunda unidade do MDC. E na mesma semana, o Senhor trouxe a confirmação. Semana passada, nós não tínhamos nada. Eu só comentei com vocês e nós já temos tudo para atendermos. Agora não só no MDC Adultos, mas milhares de crianças. Bem-vindo à nova unidade do MDC. As portas se abriram e o Senhor nos escolheu para continuar o trabalho de restauração de vidas nesse local através da nova unidade do MDC. Ainda muito trabalho a se fazer, mas uma certeza nós já temos. Os céus estão abertos e o Senhor conta comigo e com você, porque certamente muitas vidas serão alcançadas através de nós. Só quem já precisou de assistência tá aplaudindo, né? Só quem sabe o que é ter alguém com depressão tá aplaudindo, né? Sabe o que é? Sabe o que é? Ter alguém que chega lá querendo tirar sua vida e lá tem um lugar totalmente gratuito, tá aplaudindo, né? Tá aplaudindo, né? Pra você que gosta de comida boa e muita música, anote essa data na sua agenda. No dia 10 de agosto teremos a segunda edição da nossa Fé Juca, com a presença confirmada de Cícero Oliveira. Eu tô na fé, eu tô na fé, felicidade, felicidade. Eu tô na fé, eu tô na fé, felicidade. Só quem tá feliz. Toda a renda do nosso evento será revertida para o Ministério de Missões. Você participa do evento e ainda ajuda o Ministério de Missões a chegar mais longe e alcançar vidas. Mais um motivo para você trazer toda a sua família e participar da nossa Fé Juca. Você já pode adquirir os seus convites através do QR Code. Felicidade! Bom dia! Muito bom dia! Bom dia! Sextou aqui no programa Experimenta. Agora são 6 horas, 31 minutinhos. O Galo já cantou nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 26 de julho de 2024. Programa Experimenta no ar, nessa próxima hora que a gente vai estar junto, hoje com muita coisa boa. E lembrando que toda sexta-feira é dia de ouvirmos um testemunho maravilhoso daquilo que o Senhor tem feito na vida do povo aqui na Terra, né, amor? E é maravilhoso. É isso aí, sextou com muita alegria. Sexta-feira chegou, amanhã, final de semana, sabadão, você pode descansar com a tua família, mas por enquanto nós estamos juntinhos aqui no programa Experimenta. Hoje tem muita coisa
boa. O pastor já falou, tem um testemunho. Se eu fosse você, eu já mandava esse link, se você tá vendo pela internet. Se você tá vendo pela TV, já fala, ó, liga aí no SBT Interior, porque o testemunho de hoje vai te impactar, eu tenho certeza disso. E tem muita coisa boa por aqui, devocional, palavra. Então fica ligadinho que a gente vai ficar junto até às 7h30 da manhã nessa sexta-feira. É isso aí, vamos agora pro nosso momento de louvor aqui no nosso programa Experimenta. Então você fica ligadinho junto com a gente e vamos juntos ouvir um louvor maravilhoso para edificar a nossa manhã de sexta-feira.
Como é bom, né, a gente começar a Meu nossa Deus. manhã louvando ao Senhor, porque o louvor tem essa capacidade de mudar todo o ambiente. Então, quando você estiver ali mais tristinho, né, independente do momento que você está, mas coloque um louvor porque ele tem essa capacidade de mudar o ambiente, de trazer essa paz de espírito, aqueles louvores mais animados, de trazer alegria. Então, nessa manhã de sexta-feira, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Independente do cenário que você está vivendo, Deus não perdeu o controle das coisas e Ele tem um tempo novo para você, uma nova estação. E vamos juntos para esse momento que é tão importante, que a gente ama aqui no nosso programa Experimenta, que é o nosso devocional. Todas as manhãs a gente faz junto esse tempo, né? Tem esse tempo juntos e é maravilhoso. E o devocional de hoje, o título dele é Não limite os propósitos de Deus. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis 12:2. Existe algo muito importante nessa fala de Deus para Abraão, pois o pai diz que faria grandes coisas por meio dele, que o abençoaria e conclui dizendo: você será uma bênção. Isso mostra que Abraão foi abençoado para abençoar, não reter para si. Ele recebeu parte da promessa enquanto estava vivo, ao ter um filho. No entanto, isso não é nem 1% de tudo que Deus fez por meio dele. Abraão não viu com seus olhos a grande nação que ele gerou, nem seu nome engrandecido, mas viu apenas o começo da promessa. O que quero dizer com isso é que talvez você não consiga imaginar a magnitude das bênçãos que Deus quer derramar por intermédio da sua vida. Algo tão grande que irá além da sua geração e se multiplicará grandemente para as futuras gerações. Isso é legado. Talvez você já tenha visto em algum filme um iceberg. Eles são imensos. Porém, aproximadamente 90% de toda a tua estrutura fica submersa. Muitas vezes, o que vemos é apenas uma pequena parte. Mas os planos de Deus podem ir muito além, refletindo consecutivamente pelas gerações. Apenas faça como Abraão, creia e mova-se em obediência. Esse é o ponto de partida. Obedecer e se relacionar com Deus. Não anule os projetos que o Pai tem para iniciar com a sua vida. Você tem noção de aonde a obediência pode levar você e as suas próximas gerações? Assim como Abraão creu e gerou sementes que frutificam até hoje, escolha ouvir a voz de Deus Pai e ir em direção à vontade dele. Hoje você está colhendo fruto semeado por seus avós, que pavimentaram o seu caminho. Lembre-se, as suas escolhas poderão tirar você e a sua próxima geração da promessa ou manter vocês nela. Se você for obediente, trilhará o caminho da promessa. Meu Deus, a palavra de Deus fala, né? É melhor obedecer do que sacrificar. É isso. Então, por mais difícil que seja, por mais difícil, por mais que às vezes a gente não entende, né? O que o Senhor está fazendo, o que o Senhor quer fazer, obedeça, porque você nunca vai perder por obedecer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a vontade dele sempre vai ser melhor do que a nossa. Então obedeça e você colherá muitos frutos dessa obediência. A obediência é o caminho que te leva à promessa. Não tem erro, dói, né? Igual você pegar uma criança.
né? A criança, ela tá ali naquele processo de aprendizado. Quantas vezes a gente não fala com uma criança, tem que falar, falar e falar. Então, você que é pai entende muito bem isso que a gente está falando. Mas é necessário, para chegar até a promessa, percorrer um caminho de obediência em nome de Jesus. E falando em criança, em filhos, vamos abençoar os nossos filhos nessa manhã? E o tema da nossa bênção aos nossos filhos nessa manhã é equilibrados emocionalmente. Então declare essa oração sobre a vida do teu filho, que diz assim: abençoo você com equilíbrio emocional. Que suas emoções estejam ligadas a Cristo, que é a fonte de toda a paz. Que não esteja vulnerável às situações e seja capaz de reagir emocionalmente. Pensar de forma equilibrada, ser funcional e feliz em seus relacionamentos e experiência de vida. Que não ande ansioso por coisa alguma, mas ore e saiba agradecer, apresentando seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde eternamente o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Declare isso, declare que o seu filho será emocionalmente equilibrado, em nome de Jesus. Sexta-feira é dia de testemunho e daqui a pouquinho nós temos um testemunho impactante aqui, então você não pode perder. Fica ligadinho, já avisa os seus amigos, né? Avisa sua família. Avisa geral, já manda um recado geral. Tem testemunho e testemunho é mudança de vida. Então você que tá aí precisando fortalecer a tua fé, porque a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir aquilo que Ele tem feito na vida do teu povo. E também, sexta-feira é dia de ficar ligado na nossa programação deste final de semana. Então, hoje, você que é jovem, hoje tem vigília da Casa de Joel, da galera do Level Up. Então você não pode perder por nada. A partir das 22 horas, lá no Campos Cabana, tem vigília do Level Up. Amanhã tem Metanoia Empresarial, um evento do empreendedorismo Cabana, com uma super palestra ali, um treinamento. Então você não pode perder, não fica de fora. E domingão, às 10 e às 18, culto no Campos Cabana, e vai ser maravilhoso. E você que é de Olímpia, esteja comigo e com a pastora Jéssica no domingo, a partir das 18 horas, Avenida Aurora Forte Neves, número 346, e a galera de Catanduva também, culto às 10 e às 18. É isso aí, agora vamos receber uma palavra direto ali do Campos Cabana. 2 Coríntios 8, 9. É um texto até meio estranho de ler. Você fala, sério, bispo? Quer ver? 2 Coríntios 8, 9. Olha lá, quem gosta de tirar foto das palavras, pode tirar e guardar. 2 Coríntios 8, 9. Agora eu queria que vocês lessem em voz alta. 1, 2, 3 e já. Aí, pode aplaudir, irmão. Você quer, você aplaude. Isso é bíblico, bispo. Isso é bíblico.
E tem gente que está, eu preciso ir atrás disso, daquilo. Deixa eu te falar uma coisa. O meu Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é dono de tudo. E lá na cruz do Calvário, Ele conquistou um direito para mim. Eu serei provido de tudo que eu preciso. Eu tenho direito à provisão. Às vezes a gente passa por luta. Eu não sei você, alguém já passou por luta financeira aqui? Alguém tem boleto para pagar? É sério? Quem tem preocupação com... Preocupação, eu estou dizendo. Quem tem preocupação com conta? Levanta a mão para o céu. Vocês estão muito preocupados, hein? Bispo, você não? Só Jesus. Mas eu sei que a minha provisão vem do meu Deus. Será que você pode levantar a tua mão e dizer: eu creio que a minha provisão vem do meu Deus? Diga: eu creio que no Senhor eu sempre terei tudo que eu preciso, e o Senhor não permitirá que me falte nem coisa grande, nem coisa pequena, porque a tua morte na cruz me garante um direito. Em tudo eu serei suprido. Aleluia! Recebe na tua vida. Não vai ter um só dia que Deus deixe de te suprir. Não vai ter um só dia que Deus não traga provisão para você. Ontem uma família, empresta meu celular, ele está aqui. Eu quero mandar para o pessoal da mídia uma foto que eu recebi hoje, por favor. Juninho, se der tempo eu vou mandar. Eu recebi essa foto hoje. Ontem uma pessoa veio fazer compra no Mercado Solidário. Vou mandar agora. Se der tempo, coloca aí. Juninho. Foi. Olha, eu vou lendo para você enquanto ele prepara para colocar. Está escrito assim. Peraí. Aqui. Ontem, uma família foi fazer compra no Mercado Solidário pela manhã. E ontem mesmo, na parte da tarde, ele levou maracujá, quiabo e rúcula para compartilhar com as famílias que iriam fazer compra na parte da tarde. Alguém se ligou no que eu acabei de ler ou não? Ontem, olha aqui, uma família veio fazer compra no Mercado Solidário de manhã. Então eles não têm, eles estão num momento difícil da vida deles, eles estão num momento complicado. Só sabe o que é isso quem também já passou. Eu acho que eu nunca vou conseguir explicar para alguém a minha felicidade por esse Mercado Solidário, porque eu sei o que é precisar de cesta básica, porque eu já precisei. Hoje de manhã, no culto das 10 da manhã, tinha aqui um casal que foi da nossa primeira igreja, ovelha nossa, há 17 anos atrás. Hoje eles estavam aqui passeando, eles têm família para cá e vieram no culto de manhã na cabana. Quando eles saíram, tiraram foto comigo, me mandou foto. Eu vou até postar no meu story a foto com eles, porque eles foram um dos casais que deram cesta básica para mim e para a Geisa, para a gente poder ter alimento dentro de casa. Então eu sei o que isso significa. Agora esse homem, ele entra aqui, ele vem fazer a compra dele. Quando ele vai embora, ele fala: peraí, eu não sou tão pobre que eu não tenho algo para dar, porque Deus tem me abençoado. Eu tenho uma terra e lá nasce maracujá, lá nasce quiabo, lá nasce rúcula. Eu tenho para dividir. Eu vou lá e eu vou levar para as famílias que vão à tarde. Eu vou levar para as famílias que vão lá fazer compra à tarde. E ele deixou uma sacola de maracujá de presente para mim. E foi a coisa mais linda. Eu nunca imaginei que nessa Páscoa eu ia ganhar maracujá. Eu pensei que eu ia ganhar ovo de Páscoa. Mas Deus nos surpreende. E eu ganhei uma coisa que eu não pensei que eu ia ganhar. Ganhei maracujá.
Mas esse maracujá, para mim, tem um valor, é de uma riqueza. Porque tem muita gente, irmão, eu tenho que ir atrás das coisas, eu tenho que... Irmão, Deuteronômio, a bênção de Deus vai correr atrás de você. Você está entendendo ou não? Bispo, então não tem que trabalhar? Não trabalha não, para você ver. A Bíblia fala, vai ter com a formiga, preguiçoso. Não dá para comer o pão da preguiça. Trabalhe e trabalhe muito. Quem é da turma dos que trabalha muito aqui? Aleluia. Aleluia, vamos trabalhar. A gente ama. Amanhã, se Deus quiser, 7 da manhã, já estamos ao vivo, já estamos de pé, estamos pedindo para Deus dar graça. Essa semana eu prego todo dia. Aleluia. Segunda, terça, quinta, feriado. Vamos embora, vamos pregar. Aleluia. Bora. Tem que trabalhar. Agora entenda uma coisa. A bênção de Deus é que corre atrás de você. E a nossa sala já está aqui preparada, porque hoje nós temos um testemunho de provisão, daquilo que o Senhor fez, do processo, de viver o processo, até acessar as promessas do Senhor. Então a gente vai conversar com o Gabriel, que está aqui nessa manhã. Seja bem-vindo. Obrigado, Muito pastora. bem-vindo. É uma honra receber testemunhos aqui e saber, né, e ouvir aquilo que o Senhor teve feito. Então fique à vontade na nossa sala para você contar para todo mundo que está em casa tudo aquilo que o Senhor tem feito, fez e tem feito na tua vida, né? Porque Amém. Foi uma mudança, um processo, Com certeza. até chegar na promessa de Deus. Então seja muito bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. E pode dar início aí a contar a história de tudo aquilo que o Senhor fez na tua vida. Bom, vamos lá. Essa história ela começa no dia 16 de março. Assim, começa muito antes, né? Quando Deus, a graça dele me alcança, mas exatamente o testemunho ele começa no dia 13 de março, quando eu sou mandado embora. Meu Deus. Da empresa que eu trabalhava. E pegou a gente de surpresa, porque a gente tinha planos, a gente já tinha comprado o terreno, também foi uma promessa de Deus. A gente viveu muitas promessas através das semanas de consagração. Amém. Né? Vocês já conheciam Jesus? Já andava com Jesus? Como que era a sua vida com Deus antes de ser mandado embora? Antes de ser mandado embora, a gente já andava com Jesus, já fazia parte da cabana, já tinha sido batizado na cabana também. Amém. E a gente já vinha há um bom tempo caminhando na cabana, nos Entendendo o que o Senhor estava fazendo. Sim, exatamente. Mas aí vem o baque, né? Exatamente, assim, a gente não esperava, Não né? esperava, porque eu acreditava que a empresa poderia passar por uma fase difícil esse ano, mas como a empresa tinha recebido um aporte muito grande de investimento, eu conversei com a minha esposa e a gente pensou, né, nossa, acredito que vai ficar tudo bem, né, porque teve um aporte muito grande, ainda tem um tempo, é uma startup, mas por mais que seja uma empresa pioneira no Brasil, ela não vem andando muito bem. E então, eu e mais 18 pessoas, Meu Deus. fomos cortados do time. Eu faço parte do time técnico, né? E aí a gente foi cortado do time técnico. Só que aí veio um momento que eu confio em Deus, né? Naquele momento eu estava confiando em Deus e continuo confiando, mas veio um sentimento muito, acredito que não sei se soberba ou se um sentimento que eu poderia fazer aquilo que era necessário. Sim. Por mais que tudo que eu havia passado foi por conta do processo que Deus fez na minha vida, então todas as oportunidades, tudo que eu sei, todos os lugares que eu passei, tudo foi por conta do que Deus ele quis mostrar da graça dele. É aquele comigo, processo assim, né? Eu confio, eu oro, mas eu quero o controle na minha mão. É o Não que o na bispo mão de fala. Deus, né? Não na mão de Deus. Deixa que eu dou um jeitinho. Exatamente. E aí foi acontecendo isso, né? Então eu olhei no próprio lugares onde a gente vê as vagas, né? Todo dia sendo anunciada 300 vagas. E eu pensava assim, Na tua área? Na minha área. Com certeza eu vou arrumar um trabalho. Vai ser impossível eu não arrumar um trabalho.
Mas com aquele sentimento, né? Eu nem pensei em colocar exatamente nas mãos de Deus, porque eu achava assim, não, isso é algo que eu... Natural. É, algo natural, eu sempre... Sou um bom profissional, trabalho na área há muito tempo, 300 vagas por dia. Exato. Como não acontecer? E aí eu comecei a me candidatar. 10 vagas todos os dias, mais ou menos. Assim, eu tirava Meu um tempo Deus. para me candidatar a essas vagas todos os dias. E fiquei nesse processo durante uns 2 meses e meio, mais ou menos. Então, isso aconteceu e eu não passava nas vagas. E aí já começa a vir um desespero, né? Então, no primeiro mês eu pensei assim, de repente o meu perfil que está desatualizado, meu currículo que precisa fazer algum ajuste. E ainda com aquele sentimento, não, eu sou um profissional muito bom, com certeza eu vou conseguir o trabalho, né? E fazendo entrevistas e testes técnicos que demoravam uma semana inteira para poder conseguir terminar e não passavam. E aí eu comecei a orar, né, para Deus, conversei com o pessoal do discipulado também, pedi para eles estarem em oração pelas vagas, mas com aquele sentimento, assim, que eu orava para Deus, Senhor, se não for de Ti essas vagas, que Amém. eu não passe. Não dê certo, né? Mas que já foi Tua vontade, Amém. né? Antes de você continuar, você falou do discipulado, né? E o discipulado, ele tem papel muito importante na nossa vida. Ah, né? com certeza. Com É certeza. um grupo aí de comunhão que se reúne toda semana. E ali é o que o Gabriel falou. Eu pedi oração, eles me fortaleceram, né? Com certeza. E com palavras também. Tanto que uma das irmãs que conversou com a gente, ela falou assim para minha esposa, antes até de eu saber que deveria todo esse processo, mas eu acredito que o Espírito já havia revelado para ela que Deus ele estava fazendo um processo de me moldar. Meu Deus. De que era algo que não se tratava de mim, né? Mas é difícil você ouvir isso e você achar que, assim, o que eu estou fazendo de errado? Né? Porque do cenário de onde a gente vem, eu sempre fui muito ativo, muito assim, proativo com essas questões de trabalho, né? E só que eu não passava nas vagas de jeito nenhum. E aconteciam umas coisas que eu falava com o pessoal do discipulado, eu falava assim, gente, eu não sei o que está acontecendo. Porque Como pode, né? eu fazia entrevista com o RH, falava com o líder técnico, falava com o gestor da empresa, estava quase no processo de fazer o admissional e aconteciam umas coisas mirabolantes. Era funcionário que saía da empresa e aí eles não podiam mais contratar outras pessoas porque precisava suprir uma necessidade maior. Era a pessoa que ia me contratar que foi mandada embora. A empresa que passou por uma reformulação exatamente na semana em que eu fui aprovado como contratado. Uma série de coisas assim que não... Eu falava pra ele, Não realmente... entendia, né? É alguma coisa relacionada. São portas que não é para serem abertas, né? Exatamente. E aquilo na minha cabeça, né? Porque dentro desse período que eu fiquei fazendo essas muitas entrevistas, eu fiz entrevistas em lugares relativamente grandes. A Amazon, tentei entrar na Uber, na Netflix, em lugares que foi o que eu fiz um planejamento assim, né? Que eu iria primeiro tentar entrar em vagas internacionais, depois em vagas nacionais e assim por diante. Em grandes empresas, né? Grandes empresas. E fui tentando fazer isso, né? Mas não acontecia. Não deu certo. Não deu certo. E aí, como foi? Depois disso... E aí começou a bater o desespero. Porque em um dado momento que eu comecei a perceber que eu tinha muita coisa que eu já tinha conquistado e o que supria esse momento de dificuldade que eu estava vivendo era lembrar do passado. Sim. Então a minha esposa, a gente ficava lembrando da época em que a gente se casou, de como era a nossa vida, de que hoje a gente estava muito melhor. Por mais que eu não estivesse trabalhando, eu tinha acabado de sair da empresa, eu estava bem financeiramente. Só que o contexto de não estar trabalhando, principalmente para quem é homem, é mais difícil. Exatamente, porque o homem ele se sente responsável ali pela casa, por tudo, né? E isso que você falou é uma grande chave para você que está em casa, trazer à memória aquilo que te dá esperança. E foi isso que eles fizeram nesse período que foi tão difícil, né? Exatamente, é uma coisa que foi um dos cultos que o bispo falou. Isso, ele fala isso constantemente, né? E aí isso marcou e a gente começou a se lembrar disso, da época que a gente ainda não tinha o nosso apartamento, não tinha comprado terreno, ainda morava de aluguel. E foi um período, assim, relativamente complicado porque quando eu estava trabalhando ainda na empresa, não tinha sido mandado embora, tinha um planejamento
de que minha esposa ela pudesse sair do trabalho que ela estava realizando, porque era um trabalho muito difícil, não tinha um suporte, ela estava ficando com muita ansiedade, a gente estava indo para o médico praticamente toda semana e com dor de cabeça, ia para o médico com dor de cabeça, saía do médico ainda com dor de cabeça porque não resolvia, porque era uma questão muito de estresse mesmo que ela estava passando. Sim. Só que quando eu sou mandado embora, a gente fica na situação de não dá para fazer isso agora. Então, eu ficava naquela situação, eu preciso fazer algo, porque eu não posso deixar ela passando por isso, porque é minha responsabilidade, não é a responsabilidade dela. E ainda tinha a questão dela, que era olhar a situação e falar assim, não, agora eu preciso ser o suporte, né? ter forças, e ela teve, durante todo esse período. Deus sustenta, né? Deus sustentou ela. O Senhor sustenta. E ela, nesse meio todo que estava acontecendo, ela pedia muito para Deus, para que Deus, ele estivesse mais, como é que eu posso dizer? Eu estivesse mais próximo de Deus. Amém. Porque a gente ia para o discipulado, nos cultos, mas ela queria que eu tivesse uma vida mais ativa com Deus, diariamente. E eu estava naquela situação de... Praticamente meu trabalho era arrumar um trabalho, porque eu ficava de manhã até de noite tentando uma vaga de emprego. E nesse período foi pelo menos assim, mais de 100 vagas que eu recebi não. Meu Deus, porque eu ia me candidatando a 10 vagas todos os dias. Quanto tempo ficou desempregado? No total? No total, 3 meses. 3 meses. 3 e meses. aí, depois desses 3 meses, como foi? O que aconteceu? A virada? Então, a grande virada foi quando a gente começou a lembrar disso que Deus já havia feito na nossa vida, eu comecei a perceber o quanto eu deveria ser grato por tudo que Deus já tinha feito. Que o trabalho ele era só um detalhe. Sim. Se eu estar trabalhando, eu arrumar um emprego, ou eu fazer os meus trabalhos freelancer, era só um detalhe. Porque o que Deus ele tinha já feito e de onde ele tinha tirado a gente era muito melhor. Meu Deus. E aí eu decidi ir para o monte, num domingo, e eu até converso com a minha esposa que foi um sentimento que não foi meu. Porque eu não posso vir aqui e falar assim, porque eu decidi ir ao monte. Não, foi um sentimento que Deus colocou no meu coração. Foi o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Santo, a gente saindo de um culto no domingo, às 8 horas da noite. E eu senti um sentimento assim, que eu tinha que ir para o monte porque Deus tinha algo para tratar comigo. Amém. Só que até então, eu não tinha me inclinado para nada disso. E aí eu falei para ela, eu preciso ir para o monte. Aí ela falou assim, mas quantos dias você vai? Eu falei assim, quantos dias eu conseguir ir? Quanto eu tiver conseguindo ir, eu vou, todos os dias. Então eu levava ela para o trabalho, ia para o monte. Levava ela para o trabalho, ia para o monte. E no primeiro dia foi muito difícil. Eu falei para ela que eu cheguei no monte e eu nunca tinha ido. A gente já tinha ido no monte outras vezes, mas eu nunca tinha ido eu no monte. Sozinho. Sozinho. Você e Deus, né? Exatamente. E eu falei para ela que o choro que eu sentia sair de mim não era um choro físico. Parecia que minha alma ela estava chorando por durante tanto tempo não ter feito isso. Não ter ido escutar a voz de Deus como eu deveria ter. Buscar a presença, né? Exatamente. E foi um processo muito difícil porque eu voltava muito triste do monte. E ela ficava, ai meu Deus, e agora? Se o Senhor não responder ele ou alguma coisa assim, como que a gente vai fazer? Porque ela colocou todas as expectativas dela em Deus, né? E que é o correto. Amém. E eu fui com esse sentimento, para que Deus tratasse aquilo que Ele queria tratar comigo. Amém. Que era essa questão. E no monte, Deus mostrou uma palavra de Jeremias, que é aquela para descer a casa do oleiro. E aí eu li aquilo, absorvi e pensei, eu acho que está na hora de realmente me colocar num lugar de vaso. Meu Deus. E deixar Deus moldar aquilo que Ele tem para moldar, né? E fiquei nisso. Passou a primeira semana, todos os dias indo no monte de manhã. A segunda semana, e eu ainda não estava passando nas vagas. Isso é um detalhe muito importante. Eu não passei nenhuma vaga antes de ir no monte. Mas eu passei em todas depois de ir no monte. Meu Deus. Todas. Depois que, na verdade, você se entregou à presença de Deus, entendeu que não era sobre ser mandado embora. Exatamente. Era sobre o processo de Deus na tua vida, aquilo que Deus queria fazer em você.
aquilo que Deus queria fazer no seu caráter, em tudo que é você, né? Sim. No seu relacionamento com Ele. Então, isso é muito profundo. Talvez você em casa hoje está passando por alguma luta, alguma situação que você não entende. Assim como o Gabriel passou. Pastor, eu estava bem na empresa. De repente, foi mandado embora. Ele mais 17. 18 no total. Mas Deus não estava tratando sobre o emprego, porque daqui a pouco Ele vai te contar sobre a promessa do emprego. Mas estava tratando sobre ele. Então eu sempre falo assim, ó, eu tô passando por uma situação difícil, por um vale, por um processo. O que Deus quer moldar na minha vida? Como? A partir daqui, o que eu preciso ser melhor? Exato. O orgulho ser quebrado, o controle, entender que Deus está no controle de todas as coisas. Então esse foi o teu processo, né? Exatamente. Se entregar ao Senhor e falar para Ele, Senhor, eu sou um vaso, quebra e faz de novo. Exatamente, e eu falei com a minha esposa, porque o sentimento que eu senti foi muito isso, assim, que eu achava que era um vaso que já estava pronto, mas Deus, Ele teve que quebrar toda a minha estrutura, Ele teve que moer para transformar em pó tudo de novo, Ele teve que peneirar para tirar tudo aquilo que não fazia parte da promessa dele. E aí ali Ele colocar a água dele para que eu virasse barro de novo, para que Ele pudesse fazer todo o processo de novo. E esse processo é dolorido, né? Muito dolorido, porque por exemplo, um caso que aconteceu na nossa corda mesmo foi que um irmão foi mandado embora num dia, numa situação muito, muito difícil, e ele foi contratado no outro. E você vendo aquilo E falando, eu vendo meu aqui durante Deus, né? meses assim, eu falava, Senhor, o que o Senhor realmente tem para mudar em mim? E quando eu comecei para o monte, eu comecei a entender tudo aquilo que Deus tinha, o lugar de dependência que Ele queria me colocar. Amém. Porque enquanto aquilo estava na minha mão, eu achava que eu poderia fazer, era tudo muito difícil. Tanto que hoje a minha esposa fala para mim assim, nossa, nessa situação igual você está agora, com o emprego, outras pessoas talvez estariam assim, nossa, com muita coisa, se sentindo muito sobrecarregadas, e eu estou me sentindo muito em paz. Glória a Deus. Porque foi o que eu falei para ela, agora eu estou realmente num lugar de dependência de Deus. Ele faz a vontade dele da forma como Ele quiser. E aí foi quando as coisas começaram a mudar. Depois de 15 dias indo no monte todos os dias. E eu ainda estava com aquele sentimento de que eu iria resolver as coisas. Porque eu achava que o que Deus estava moldando em mim era uma coisa. Mas eu ainda achava que eu tinha que conseguir o trabalho. Sim. Até um dia que eu comecei a pensar, falei assim, olha, eu estou aqui no monte. Por que eu não devo pedir para aquele que é o dono de tudo? Amém, é isso. Não é verdade? Então eu me coloquei naquela situação, ajoelhado no monte, e pedi para Deus, falei assim, Senhor, olha a minha situação. A minha esposa não está numa situação legal no trabalho dela, ela está ficando doente, e eu preciso de um emprego, né? Eu preciso que o Senhor me dê um emprego, porque eu já tentei de tudo, eu já tentei com a minha força de todos os jeitos, em todos os tipos de vaga, e eu já tentei até baixar o meu salário, porque eu achava que era isso o problema, mas não era, o problema era realmente eu. E aí eu pedi para Deus, falei assim, Senhor, para o Senhor me dar um emprego, é algo do tamanho desse grãozinho de folha que está aqui, esse grãozinho de areia. E só que para mim o emprego, ele é gigantesco. Para eu conseguir, eu percebi que sem que o Senhor coloque a sua mão, eu sozinho não vou conseguir isso, porque é muito mais difícil. E isso foi numa terça-feira, se não me engano. Quando foi quinta-feira, eu recebi uma mensagem em inglês no meu perfil. Só que assim, né, daquele jeito. Por mais que Deus estivesse num processo me moldando, o processo não estava ainda completo. E eu estava muito incrédulo. Então eu fiz a reunião, comecei a fazer reunião toda em inglês, para uma empresa canadense. E conversando, chegou um momento que eu meio que travei na reunião, porque eu não conseguia explicar em inglês aquilo que eu queria falar. E aí o CEO da empresa, que foi o que conversou comigo, ele falou assim, ele meio que falando um português com um inglês ali, você poder falar português. Aí eu entendi que ele entendia um pouco de português. E aí comecei a conversar com ele, e mais coisas, ele perguntando sobre o meu perfil e tudo mais. E ele começou a mostrar a estrutura da empresa, e eu falei assim, cara, isso não é algo
normal. Não é algo que... Eu nunca imaginei isso, porque ele estava me oferecendo uma porcentagem de lucro da empresa. Meu Deus. Para ser cofundador da empresa. Meu Deus. Numa empresa canadense. Uhum. E aí eu perguntei para ele, por quê? Eu vi você selecionar pessoas que trabalhavam na Microsoft, gente que trabalhava em empresas muito grandes. Uhum. Por que eu? Ainda com aquele sentimento muito incrédulo, né? Por que eu? Aí ele falou para mim assim, Gabriel, hoje sou eu te ajudando. Amanhã pode ser você me ajudando. Meu Deus. E isso foi algo muito importante, que Deus, ele movimentou uma outra pessoa, que também é filho dele, porque depois eu descobri que esse rapaz é cristão. Meu Deus. E isso me marcou muito, assim, porque Deus, ele faz do jeito que ele quiser. E a gente acha, que nem você falou lá no começo, né? Eu tinha selecionado algumas empresas internacionais, depois algumas nacionais. A gente acha que os nossos planos são bons, né? Mas o plano do Senhor, ele é muito maior. A vontade dele para a tua vida é boa, perfeita e agradável. E foi exatamente isso que você viveu, né? Exatamente. E isso foi algo que me impactou muito, assim, porque ele conversou comigo e ele falou isso e aí eu ainda fiquei um pouco incrédulo, pensei assim, será? Né? Será mesmo? Vou continuar orando e pedindo para Deus. E aí naquela mesma semana eu fiz conversa com o RH, fiz conversa com ele de novo e aí eu comecei a sentir que o terreno ele realmente era firme. Uhum. Mas uma coisa que marcou nessa história toda foi em um momento que eu fui conversar com ele e aí ele falou assim, estou bem, porque ele falava em espanhol, né? Estou bem, graças a Deus. Aí eu falei com a minha esposa, Deus, peraí. Aí eu perguntei para ele se ele seguia Jesus. Uhum. Aí ele falou que sim. Meu Deus. E falou sobre a história dele. Né? E aí eu fiquei assim, tanto que quando eu conversei com ele, que eu falei também que eu ia na igreja, e ele viu também que eu estava indo no monte todos os dias, porque ele me adicionou no WhatsApp. Uhum. E lá eles são muito, como é que fala? Eles se expressam com muita riqueza, né? Assim, tipo, ele, oh, amazing, uau, e falando assim. Mas assim, ainda assim a conversa que eu tive com ele foi, esse o processo, tudo certinho, vou te mandar o contrato das ações, tudo certo. E aí começou a chegar os contratos, os negócios todos no meu e-mail e eu ainda assim, incrédulo. O que estava acontecendo? Será que é isso mesmo? Só que o início que ele passou para mim seria para daqui 3 meses. E aí eu pensei, daqui 3 meses meu seguro acaba. Meu Deus. E aí como que eu faço agora? Só que eu já tinha aprendido a receita, né? Confiar, né? Confiar em Deus. E estava indo no monte todo dia. Amém. E eu já estava indo no monte ainda só agora, mais para agradecer ainda mais. Teve um dia que eu fiquei 1 hora no monte só falando obrigado para Deus. E eu acho que isso que é uma das coisas muito importantes, é você reconhecer o que Deus está fazendo, sabe? E você ter esse lugar de gratidão para Deus. Porque com a minha força eu jamais conseguiria isso, eu jamais imaginaria. Eu já imaginei criar uma empresa e levar para fora do Brasil, mas nunca ser chamado por uma empresa de fora do Brasil para ser cofundador da empresa, né? E então eu voltei para o monte, falei, Senhor, preciso que o Senhor me mande trabalho que não atrapalhe o seu propósito. Amém. Porque eu não vou conseguir selecionar nada disso. Que seja, que não vá atrapalhar o propósito que o Senhor tem para mim. Isso foi numa quarta-feira da outra semana, de manhã. E no mesmo dia eu estava contratado. Meu Deus, por outra empresa. Então assim, eu já estava num processo para fazer parte do Ministério do Empreendedorismo. Que lindo. E aí a irmã Ana, se eu não me engano, Ana Lúcia, na verdade, se não me engano. Ana Lúcia, ela me mandou mensagem, falou, Gabriel, porque ela já tinha conversado com ela, né? Ela sabe que eu sou da área de TI. Ela falou assim, então, tem um rapaz que ele faz a parte do portal, na parte técnica, e ele vai precisar sair, porque ele vai se mudar. O que você acha de você ficar nessa parte agora? Meu Deus. E eu falei, amém. É isso, né?
se Deus ele está colocando essa porta para que eu faça parte da obra dele, Amém. é esse o lugar que eu quero estar. Então, eu fui para fazer essa reunião com o Fernando, que é o irmão também da cabana. E naquela reunião, eu saí contratado. Meu Deus, gente. Então, assim, é uma coisa muito importante. O bispo, numas 2 semanas antes de eu arrumar esse trabalho, o bispo, ele falou assim, a solução vai vir de lugares que você jamais imaginava. Nem imagina. E como que você imaginava? E como que eu imaginava que eu ia fazer uma reunião para servir o ministério e sairia com um emprego que era o propósito de Deus para não atrapalhar? Isso é entender, né, o chamado. Talvez se você tivesse falado para ela, ó, não, agora eu não posso, não é o momento, você não teria participado da reunião e não teria sido contratado. Então, esteja disponível para aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. E agora, Gabriel, que testemunho de provisão. E talvez tenha algum homem ou alguma mulher em casa te assistindo a gente agora e falando assim, eu estou passando pelo processo da espera. O que você falaria para essa pessoa? Eu diria para ela que ela tem que confiar em Deus e colocar a expectativa dele, a sua expectativa em Deus, porque Deus ele adora se manifestar em lugares que a expectativa está grande. Eu acho que durante o primeiro período da primeira fase que eu estava de espera, Deus ele tratou em mim muitas coisas, tanto que as vagas que eu passei foi por conta das entrevistas que eu fiz. Então, se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu não teria colocado em dia tantas coisas que eu estava pendente de estudar, tantas coisas que eu estava pendente de fazer. Então, Deus ele estava trilhando o caminho para que eu realmente estivesse nesse lugar onde eu estou hoje. E eu acho que isso é a parte mais importante que a gente precisa lembrar, é saber que tudo tem propósito de Deus. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, igual a pastora falou. Então, eu acho que se tem uma coisa que eu posso dizer se coloque no lugar de dependência de Deus. Amém. Essa é a isso. parte mais importante. Depender e obedecer, né? Depender e obedecer. E aí ele vai fazer grandes coisas. E amanhã, sábado, nós temos o Metanoia, né? Metanoia Exatamente. Empresarial. Então, quem está em casa que é empresário, empreendedor, já convida o pessoal. Então se você é empresário, empreendedor, você tem o seu negócio, você ainda não colocou ele no papel, ou já colocou ele no papel e você tem dúvidas, como que eu posso fazer para vender mais, o que é uma loja virtual, o que é um marketing digital. Amanhã a gente tem um evento e vai ser de muita riqueza para o seu negócio e até para você, um crescimento profissional mesmo. Se você ainda não tem seu negócio, mas você... eu sempre digo que o profissional bom dentro da empresa é aquele que é um empreendedor. Então, se você é um profissional empreendedor na sua empresa, com certeza você vai ser um destaque aonde Deus te colocar. E você falou, né? Você teve tempo de estudar, de organizar as coisas. Talvez você tá em casa e você ainda não é um empreendedor, mas Deus tá te falando, vai nesse encontro porque tem grandes coisas. Então, não perde a oportunidade, esteja onde o Senhor quer que você esteja. Gabriel, obrigada. Obrigada por compartilhar esse testemunho lindo de dependência de Deus, de obediência, de tudo que o Senhor fez na tua vida. Amém. E que seja só o começo da história da tua família, sua, da tua esposa, em nome de Jesus. Amém? Obrigada. Vamos orar. A gente já vai encerrar, mas antes a gente não pode falar tchau antes de orar para consagrar esse dia ao Senhor. Tem esse tempo de oração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais esse dia. Consagramos, Pai, essa sexta-feira ao Senhor. Que seja um dia cheio da tua presença, meu Deus. Que seja um dia cheio do teu Espírito Santo. Visita agora cada filho teu que ouviu esse testemunho, Pai. Que esse testemunho possa gerar frutos, Senhor. Sustenta o teu filho que precisa de uma provisão agora. Abre a janela dos céus, assim como o Senhor fez na vida do Gabriel. Eu profetizo que o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre a vida dos teus filhos que estão assistindo esse programa. E nós te agradecemos, meu Deus, por esse testemunho e te agradecemos por ouvir tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã, sabadão, Metanoia Empresarial. Hoje, você que é jovem, temos vigília a partir das 22 horas no Campus Cabana. Você não pode perder, não fica de bobeira, jovem. Hoje, a partir das 22 horas no Campus Cabana. Amanhã, Metanoia Empresarial a partir das 14, né?
14 horas da das manhã. 14 horas. E domingo tem culto às 10 da manhã e às 18 horas também no Campus Cabana, em Catanduva, Cabana Catanduva, às 10 da manhã e às 18 horas. E na Cabana Olímpia, eu te espero às 18 horas. Não perde, a gente se encontra. Que Deus te abençoe, um bom final de semana, que teu final de semana seja cheio da presença do Senhor e a gente se encontra. Deus abençoe, até mais, um beijo! Pra você que gosta de comida boa e muita música, anote essa data na sua agenda. No dia 10 de agosto teremos a segunda edição da nossa Fé Juca, com a presença confirmada de Cícero Oliveira. Tô na fé, eu tô na fé, felicidade, felicidade. Eu tô na fé, eu tô na fé, felicidade. Só quem tá feliz. Toda a renda do nosso evento será revertida para o Ministério de Missões. Você participa do evento e ainda ajuda o Ministério de Missões a chegar mais longe e alcançar vidas. Mais um motivo para você trazer toda a sua família e participar da nossa Fé Juca. Você já pode adquirir os seus convites através do QR Code. Felicidade!